falar de um assunto que a mim me interessa muito, porque eu sofro desse mal. Toda a gente sofre desse, eu também. Ah, é? Eu Também sofres? Eu também. Não, a pessoa nunca encaixa que uma nutricionista ou uma psicóloga sofram disto, porque eles Não. compreendem tão bem o que está por trás. Não, eu estou a brincar, Também eu tem estou a fome brincar. emocional, vocês? Eu tenho fome emocional, mas acho que já começo a conseguir controlá-la, a perceber quando é que eu tenho fome emocional, Também não eu. é? Ah, pronto. Boa, boa. Lá está, tens fome, bebes um café, distrais. Isso, boa. Lá está, isso Pois é. mesmo. Arranjar outras alternativas para, não Claro, é? porque nós falamos de fome emocional. Fome emocional não é apetite, não é uma fome fisiológica que a pessoa desfalece se não comer, não é? Isso mesmo. Mas Boa. às vezes tem um ímpeto tão forte quanto a outra fome. Lá está, a fome física, eu até trouxe uns slides que explicam um bocadinho a diferença, não é? E a imagem da fome emocional que nós colocámos nesses slides era mentira, porque é uma mulher precisamente a pensar, tipo, como uma maçã, como um hambúrguer, não é? Portanto, é tipo, o que eu quero como comer e hambúrguer. o que é que eu devo comer, não é? Como um hambúrguer, querido. Pronto. E nesse slide nós temos também uma tabela em que diferencia precisamente a fome física da fome emocional. Ok. Pronto. Aí E está. então, aí está, lá está. Pronto. O que é que acontece? Digamos, a fome emocional é uma espécie de vontade de, no fundo, compensar um desconforto emocional através da comida, não é? Certo. Enquanto que a fome física é mais fisiológica, não é? Portanto, a fome emocional acaba por ser mais repentina, mais urgente. A fome física não, vai sendo gradual, nós vamos tendo aquele roncar do estômago, aquela dorzinha de barriga, fraqueza, dor de cabeça, não é? Enquanto que a fome emocional não, eu quero aquele alimento e tem que ser aquele, não pode ser outro e tem que E ser quanto agora. mais gordo e mais açúcar. É verdade. Às vezes é. Às vezes a pessoa, nessa fome repentina, quer mesmo assim uma porcaria. Não Pode sei. ser doce, pode ser salgado, pode ser até uma refeição do género. Hoje está-me a apetecer uma francinha, hoje está-me a apetecer um leitão, hoje está-me a apetecer. Não fales disso, por favor. Pronto. Conclusão, a fome física é uma fome muito mais geral, não é? Eu, por exemplo, mato a fome física com uma refeição, que pode ser um pão, como pode ser um iogurte, como pode ser uma refeição de almoço ou jantar. A fome emocional não, é uma fome muito mais seletiva. Eu quero aquele alimento, não é? E, portanto, o problema é precisamente esse, é que na fome emocional nós vamos tentar buscar elevar os nossos níveis de serotonina, não é? A serotonina é uma hormona de bem-estar, uma hormona do prazer, não é? E nós tentamos ir buscar ao alimento o prazer para colmatar uma falha emocional, não é? E então, está tudo bem, não é? Quando nós controlamos o chocolate, não é? Portanto, eu sei quando é que eu vou comer chocolate. E isso é natural. Por exemplo, quando eu estou com o TPM, com o SPM, naqueles síndromes pré-menstruais, ou então uma vez por semana tenho um desejo. sim, Pronto, claro. eu acho isso normal e nem considero isso fome emocional. Considero isso perfeitamente Mas a fome normal. emocional, quer dizer, todas nós estamos aqui a assumir que temos, isto não é necessariamente um problema. Não é, pode não ser, pode ser. É pode importante ser. é compreendê-lo, não é, doutora? É, o problema é quando o chocolate manda em nós, não é? Precisamente, ou seja, em primeiro lugar, nós temos que perceber que a fome emocional precede sempre uma emoção, não é? Como o próprio nome diz. Ou várias emoções. E acima de tudo, existe inconscientemente uma dificuldade que a pessoa sente em lidar com essa emoção. E antes de sentir essa emoção, há um comportamento, há um acontecimento, há qualquer fator de stress Que despoleta. que nos despleta e que nos leva precisamente por esse caminho, não é? E como é que vamos preencher essa falha de estratégias? Através do preenchimento do vazio, não é? Emocional ou da alimentação emocional. E daí esta alimentação de ser tão seletiva, não é? Eu tenho um dia de trabalho e as coisas correm mais ou menos, chego ao fim do dia, começo a relaxar, se calhar a pensar em alguma coisa que não correu assim tão bem e a seguir ao jantar vou comer qualquer coisa específica, como diz, ou beber. Sim, porque fala-se muito na parte da alimentação. Também há sede emocional. Há sede E emocional. os homens também têm, por isso é que às vezes vão ao Exatamente, vinho, não é? Muito o beber um copo de vinho ao final do dia, entre outras situações. Fala-se muito no chocolate, na pipoca, na bolacha. Mas olha que isso é uma boa Mas o perspectiva, hábito- realmente. Ou as cervejas. Precisamente. Isso. Não? Isso. Agora sabia-me bem, era Uma uma cerveja cervejinha, não sei o quê. geladinha. E é uma descompressão. E é precisamente isso, não é? É quando a pessoa faz o recordar, digamos assim, quase que inconsciente do seu próprio dia e houve emoções que ao longo do dia não correram tão bem e ao fim do dia sente-se pior e por esse motivo... Olha, mas tocaste numa coisa. Nós tratamos por tudo, não Claro que sim, tratamos? claro que sim. Nós tocaste numa coisa importante. Consciente ou não. Precisamente. A fome pode ser emocional, consciente ou não. Sim. No nosso caso, como falámos no início, já conseguimos ter alguma consciência. que estamos Agora, perante mas isto são anos a de ser trabalho. controlado. Na maioria das vezes, o sentimento de culpa é altamente consciente, não é? Ou seja, Sim. a pessoa tem... Eu tenho sentimento de culpa consciente. Come Sim. uma pipoca ou come qualquer coisa que não era suposto, não estava previsto, não tinha essa necessidade. Depois andamos a chibatar-nos uma semana. Basicamente é isso, ou seja, nós vamos recordar várias vezes esse acontecimento com um grande sentimento de culpa e isso leva quase a um ciclo vicioso.
E a ideia é sempre perceber qual foi a emoção que despoletou isso e como é que a pessoa está a lidar com as situações que despoletam essa emoção. E a partir daí é que o trabalho é feito de fundo, não é? Digamos assim. Claro, claro, por isso é que eu também, a nível da nutrição, não é, nas consultas, eu tento evitar dietas altamente restritivas, porque acho que essas são as que me provocam mais fome Também emocional, acho, não eu são? percebo. Aquelas que nos dizem, não pode comer isto, não é? É como eu agora dizer, Débora, no estúdio não podes pensar na borboleta amarela, agora, não é? Vais estar o tempo todo a pensar na borboleta amarela, não é? Quando eu disser não podes comer chocolate, vais querer comer chocolate, não é? Por isso é que... Questão quase que Eu não obsessiva posso, ou não é? ruminativa, não é? A pessoa começa a pensar, ok, acabei de jantar, de cima era um chocolate, ou de cima era um gelado. E quase que o pensamento persegue a pessoa e ela não consegue abandonar esse pensamento. Às vezes Até que vai lá e, não é? Abre o armário. Tipo monstro das bolachas. Precisamente. Precisamente isso. É mesmo isso. Portanto, aquilo que eu tiro daqui desta conversa é perceber o que é que despoleta essa vontade quase que a pessoa não consegue controlar, ou então consegue e não quer. Não é? Sim, às vezes simplesmente não tem vontade E de, corrigir, não é? porque há estratégias. Sim, há a nível estratégias. emocional e a Há nível estratégias. nutricional também. Eu coloquei também uma imagem muito gira, porque fala deste sentimento de culpa que a Ana acabou de referir. Porque nós não podemos esquecer que aquilo que comemos às escondidas, Débora, aparece em público. E vai aparecer em público. Está a giro, porque até uma imagem dela escondida debaixo de um Sabes que uma lençol, vez um não é? psicólogo que eu entrevistei disse às vezes quando vejo uma miúda gira a atravessar uma passadeira, verão, não é? Todas assim, mais as miúdas mais, com menos roupa. Vejo uma miúda a atravessar a passadeira, se ela tiver muita gordurinha aqui, eu sei que é só fome emocional, está sempre a... Já viste? É ansiosa. Ou tem um É problema de ansiosa porque ansiedade, o ou tem açúcar um- vai todo para aqui e ele Sim. sabe que ela tem fome emocional. Isso é giro. Isso é Ah, giro. E Isso é uma graça. precisamente isso, ou seja, nós temos que perceber que se calhar existem situações mais de foro ansioso ou depressivo que contribuem para que isto se desenvolva e que até, em última instância, seja um problema mais grave, não é? Sim, nós estamos Sim, no a limite, brincar, não é? Estamos Nós- a brincar. Não, mas há situações de obesidade que às vezes são despoletadas assim. Fome emocional. Não conseguem controlar os ímpetos, não é? Precisamente, não é? É avassalador e felizmente que são menos os casos. Mas começa muito por aqui, não é? Devagar, devagarinho, não é? Devagar, Tipo, devagar, uma bola de devagarinho. neve. A pessoa com um traço mais ansioso ou mais depressivo não consegue resolver determinado tipo de situações. Portanto, vamos imaginar alguém que tem uma checklist de coisas para fazer ao longo do dia, que ela própria cria essas expectativas sobre essa checklist, não consegue corresponder a essa checklist, que muito provavelmente é elevada, e quase que começa um comportamento de autopunição face a isso, e esse vazio é preenchido com a pipoca, com a bolacha, com o que for. Ou com salgadinho. Com salgadinho. Ou com salgadinho. Olha, eu gostei muito desta frase. Se a fome não é o problema, então comer não é a solução. Porque na verdade não é fome, não é? É desejo, não é? É Pois verdade, é verdade. Pois é, isto E há formas de dá-nos muito que ultrapassar pensar. também, quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista nutricional, não é? Eu em tempos falei disso também, que é quando nós sabemos que vamos estar perante uma asneirinha, não é? Perante um bocadinho nós podemos compensar, ou seja, à noite eu posso eliminar os hidratos de carbono na refeição porque ao lanche resolvi comer um croissant ou um Ou salgado. 4, como eu fiz domingo. Miniaturas. Não era mesmo, antes vou em miniaturas. Olha, nós só nos vou perguntar há bocadinho antes de virmos para o ar Sim. como correu a festa do meu Sim, bebê. sim. Correu super bem, só que com os afazeres, croissants quentinhos, mal cozidos e não sei o que disse. Ai, mal cozidos, Vou adoro. comer 4 e não almoço nem janto. Ai, que horror. Estamos a falar de um mecanismo compensatório, Mas não é? isso foi isso mesmo. Mas ela já está a compensar, ela já está bem, não Que é? é outra das questões do tal ciclo vicioso. A pessoa depois sente-se culpada, muitas das vezes entra numa dieta mais restritiva e isso só vai aumentar. Ou seja, a Débora tendência à essa noite compulsão. não dormiu. Porque sentiu-se Ou culpada. não, ou não. Não, pá, mas soube-me tão bem e eu, pronto, felizmente consigo controlar, não é? Como vocês, mas sim. quando isto depois culmina num problema de obesidade, depois isto às vezes dá problemas muito, muito sérios. Porque as é que eu pessoas têm acho que- ansiedade, Sim. por isso é que um obeso é quase obrigatório ter acompanhamento psiquiátrico e às vezes eles dizem não, o que eu preciso é pôr banda gástrica ou o que for, Sim, não precisa sim, de acompanhamento Mas mesmo aí psiquiátrico. também precisam, Mas às É vezes verdade. eles próprios dizem não, eu passo essa parte. não têm noção. Acham que Que têm é uma controle. estratégia muito simples, ou seja, em vez de estar focado para si próprio, que é uma das questões centrais na alimentação emocional, é focar-se quase no outro e nas causas externas e não em Pois. si próprio, não é? Uma banda é algo externo. E olhar para nós mesmos e perceber o que é em nós está a falhar, quais são os recursos, quais são as estratégias que não estão a funcionar no nosso dia a dia, é algo extremamente difícil. E é preciso este trabalho na alimentação emocional, digamos assim, mais ligeira, como depois nos casos mais graves. Que é uma das questões que temos que falar relativamente à nossa intervenção, não é? Neste âmbito. Sim. O
o que é importante, eu acho que aqui no fundo concluir, é que nós podemos ir buscar as endorfinas de bem-estar em várias Alfaces. situações. Por exemplo, eu não digo alfaces, mas podemos fazer atividade física, cantar, dançar, pintar, ler, fazer algo que nos dê prazer e que não necessariamente ir à comida buscar esse prazer, não é? Nós, por exemplo, Não, quando o problema é que essas coisas, as pessoas quando percebem que têm de arranjar estratégias para se sentirem bem, aquilo demora um bocadinho a dar prazer. Por exemplo, comer saudável dá prazer. Sim, não é? sim. Mas primeiro que o prazer chega, há muita fome, aliás. É verdade. Sim, há muito desejo, Primeiro muita que a coisa. motivação está em luta, não é? O positivo e o negativo. E depois só quando o positivo está muito positivo é que nós vemos esse feedback. E o segundo é os resultados objetivamente observáveis, isso. não é? Que demoram a chegar, as pessoas gostam de tudo feito Logo. na hora, Claro, direito. para E nesta ontem. área é muito difícil, não é? Olha, eu gosto muito das duas. Nem nada conveniente. Compreendo-vos muito bem, vocês compreendem as pessoas também. Eu parece que sou paciente, mas é verdade. Não, já estás a controlar as situações. Não, é verdade. Não, ela vocês- compensou. Descompensei. Muito bem. Compensei, a pessoa E vai fazes aprender. muita atividade física também, isso também ajuda, não é? Eu engano-te. Paula Beira Valente, eu engano-te. Tu enganas muito bem. Olha, um grande beijinho para as duas. Obrigada, Adorei. obrigada. Foi uma conversa muito, muito produtiva. Vou levar o meu café, também vou. que é para não me atirar ali ao bolo da Carla. E gostei muito. Quando quiserem vir, Obrigada. à vontade. Obrigadíssima. Beijinho. Obrigada, Até à beijinho. próxima.